Você já se perguntou por que no exato momento em que sua vida começa a melhorar, o caos parece se levantar contra você? Desentendimentos, perdas, obstáculos, dores, tudo vem de uma só vez. Quando sua vibração se eleva, não é apenas luz que você atrai, mas também sombras que estavam adormecidas. Napoleão Hill já advertia: todo avanço desperta forças contrárias. E o que você interpreta como azar é, na verdade, o teste mais perigoso da sua evolução. Hoje, você vai entender por que coisas ruins acontecem quando sua vibração aumenta e como transformar cada golpe em um degrau para o poder. Prepare-se, porque depois de ouvir isso, você nunca mais verá sua vida da mesma forma. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos segredos. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar para a verdade. E conte seu relato. É como se a vida, antes silenciosa, passasse a gritar contra você. Problemas que estavam adormecidos emergem. Pessoas que pareciam amigas se tornam inimigas. Situações que estavam tranquilas se transformam em caos. Mas por que isso acontece? Porque, ao aumentar sua vibração, o mundo parece conspirar contra você. Napoleão Hill dizia que toda mudança exige um preço, e esse preço se manifesta como resistência. A resistência é a prova de que você está mexendo nas engrenagens invisíveis do seu próprio destino. Imagine que sua mente é um imenso campo magnético. Durante anos, você vibrou em uma frequência baixa: medo, escassez, dúvida, conformismo. Essas vibrações criaram conexões, hábitos, ambientes e relacionamentos. Tudo foi moldado para manter você nesse nível. Agora, quando você decide mudar, quando busca prosperidade, clareza mental, abundância, é como tentar mudar a sintonia de uma estação de rádio. E toda vez que você muda a sintonia, há ruído, há interferência, há distorção. Esse ruído é a reação da velha energia tentando puxar você de volta. Preste atenção. Quando coisas ruins começam a acontecer no exato momento em que você decide se transformar, isso não é azar, é confirmação. É a prova de que sua vibração está colidindo com os padrões antigos que já não pertencem a você. Hill chamava isso de teste invisível. A vida não entrega poder a quem não suporta a pressão. E o aumento da vibração é a primeira faísca que atrai a fúria das sombras que sempre estiveram escondidas dentro de você. Essas sombras podem surgir como perdas financeiras, como conflitos emocionais, como doenças repentinas, como críticas e julgamentos alheios. Elas aparecem para perguntar: você realmente está preparado para sustentar a frequência que deseja? A verdade é dura. Toda vez que você eleva sua vibração, você declara guerra contra a velha versão de si mesmo. E essa versão não vai se entregar facilmente. Você está pronto para ouvir o que realmente acontece depois dessa guerra interna? Prepare-se, porque a próxima revelação pode mudar para sempre a forma como você enxerga o que hoje chama de problemas. Você acreditou que ao aumentar sua vibração, a vida se tornaria mais leve, mais fácil, mais suave. Mas a verdade é outra. A verdade é que o aumento da vibração desperta aquilo que estava adormecido. O que você chama de azar, o que você chama de problema, nada mais é do que a purificação brutal do que não pode existir na nova frequência que você está escolhendo. Napoleon Hill alertava: a mente humana não tolera o vazio. Se você não a ocupa com pensamentos elevados, ela se ocupará sozinha, com destruição. E aqui está o conflito oculto. Quando você sobe, sua mente antiga grita para não morrer. Ela cria sabotagens, ela constrói armadilhas, ela veste o disfarce de dificuldades externas. Mas tudo isso é apenas reflexo interno. Repare no que acontece. Relacionamentos frágeis se rompem. O dinheiro mal administrado desaparece. A saúde negligenciada cobra o preço. Os ambientes que antes você tolerava agora se tornam insuportáveis.
Não é azar. É o velho mundo desmoronando diante da nova vibração que você ousou sustentar. E esse processo é doloroso, porque exige que você se despe de tudo que não está alinhado. Exige que você morra para o passado e nasça para o futuro. Mas a maioria desiste. A maioria acredita que o aumento da vibração atraiu problemas, quando na verdade apenas revelou o que já estava apodrecido, escondido atrás da cortina da ilusão. Hill chamava isso de a prova do fogo. Ele dizia que todo ser humano, ao se aproximar de uma grande conquista, é testado pelas forças invisíveis. E esses testes surgem justamente no momento em que você decide pensar diferente, vibrar diferente, agir diferente. Agora, perceba o paradoxo. Quando coisas ruins começam a acontecer depois que você aumenta sua vibração, significa que você está mais perto do que nunca da transformação. Significa que o universo está limpando o terreno para que algo novo seja construído. Mas aqui está a pergunta que decide tudo. Você vai resistir ou vai ceder? Porque se você ceder, voltará ao estado anterior. Voltará à zona de conforto. Voltará ao padrão de medo, de escassez, de vibração baixa. E toda vez que você retrocede, a vida marca em sua mente uma cicatriz, a lembrança de que você não suportou a pressão da ascensão. Mas se você resiste, se você entende que as coisas ruins não são castigos, mas sinais de limpeza, então algo extraordinário acontece. Sua vibração, mesmo cercada pelo caos, se mantém firme. E quando você sustenta essa vibração, o mundo externo é obrigado a se curvar diante dela. Isso é lei. Isso é poder. Isso é o que Napoleon Hill chamava de domínio da mente. Mas não pense que o processo acaba aqui, porque existe uma etapa ainda mais sombria. Uma etapa em que a energia invisível se volta contra você de maneira ainda mais brutal. Prepare-se, porque na próxima parte você vai descobrir por que os ataques aumentam quanto mais alto você vibra. E como transformar essa guerra invisível na maior arma de poder que já existiu. Você acreditou que o caos inicial era o fim da provação, mas o verdadeiro ataque ainda não tinha começado. Quando sua vibração se eleva a um ponto em que não pode mais ser ignorada, as forças invisíveis que sempre se alimentaram da sua baixa energia começam a se agitar. Elas não suportam sua nova frequência. Não suportam o fato de que você está escapando de suas garras. Napoleon Hill descreveu isso de maneira implacável em Mais Esperto que o Diabo. Ele revelou que existe uma força, um hipnotizador invisível que mantém bilhões de pessoas presas em correntes de medo, dúvida e distração. E essa força tem um único objetivo: impedir que você desperte. Preste atenção. Quanto mais você vibra alto, mais essa força intensifica seus ataques. Ela usa a mente contra você. Ela lança pensamentos súbitos de medo. Ela sopra dúvidas em seus sonhos. Ela te faz questionar se o caminho que você escolheu não é perigoso demais, ilusório demais, arriscado demais. E se isso não basta, ela move o mundo externo contra você. Amigos começam a rir das suas escolhas. Familiares questionam sua sanidade. Imprevistos, dívidas, acidentes. Tudo parece conspirar para te puxar de volta. Mas entenda, essas sombras não são reais em essência. Elas são apenas reflexos daquilo que ainda existe dentro de você. São pedaços de medo que se materializam no mundo externo para testar sua firmeza. Hill dizia: todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. E aqui está o segredo. Os ataques não são sinais de derrota, são sinais de que você está se aproximando de um ponto de ruptura. Imagine uma serpente trocando de pele. Enquanto o processo acontece, ela se torna lenta, vulnerável, exposta.
Mas se ela resiste, a velha pele se rompe e um novo corpo emerge. Assim é com você. Os ataques da sombra são a pressão final antes da libertação. Eles surgem para ver se você realmente está disposto a abandonar a velha pele ou se prefere rastejar no mesmo chão de sempre. Grave isso em sua mente. As coisas ruins não estão acontecendo porque sua vibração atraiu o mal. Elas acontecem porque sua luz irritou a escuridão. Elas acontecem porque você ousou brilhar onde antes só existia sombra. E essa guerra invisível é a prova suprema de que você está no caminho da ascensão. Agora, a pergunta final ecoa. Você vai deixar que o ataque das sombras te faça desistir? Ou vai atravessar a noite escura da alma e alcançar a liberdade que poucos têm coragem de conquistar? Na próxima parte, você descobrirá como transformar todo esse ataque em combustível, como converter dor em força, medo em coragem, caos em clareza. É nesse estágio que você para de fugir da escuridão e começa a usá-la como arma. Você sobreviveu ao caos. Suportou o ataque das sombras. E agora chega o momento da escolha. Entenda, o que parecia perseguição nunca foi azar. O que parecia derrota nunca foi punição. Tudo, absolutamente tudo, foi apenas o teste supremo da sua vibração. Napoleão Hill dizia: toda adversidade, todo fracasso, todo desgosto carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. E é nesse ponto que essa verdade se revela. A dor que você enfrentou, o medo que tentou te esmagar, a dúvida que sussurrava em sua mente, tudo isso é matéria-prima. Tudo isso é energia bruta que pode ser transmutada. Grave esta palavra em sua consciência. Transmutação. Ela significa pegar o veneno e transformá-lo em antídoto. Significa usar a própria sombra como combustível para a luz. Quando você decide não recuar, quando encara cada ataque como sinal de avanço, quando entende que as coisas ruins só surgiram porque sua vibração já incomoda o mundo invisível, nesse instante, você se torna invencível. Sua mente deixa de ser vítima e se torna criadora. Seu subconsciente deixa de ser sabotador e se torna aliado. E aquilo que antes te destruía, agora se curva diante de você. Porque aqui está o segredo que poucos descobrem. O mal não pode ser destruído. Ele só pode ser usado. E quando você o usa, você alcança um poder que assusta até as próprias trevas. Essa é a alquimia espiritual que Napoleão Hill escondia em suas entrelinhas. Essa é a lei silenciosa que move mestres, líderes e visionários. Não é evitar o caos, não é fugir da dor. É transmutar tudo em força e seguir vibrando cada vez mais alto até que nada mais possa te deter. Agora você entende. As coisas ruins não acontecem para te destruir. Elas acontecem para provar se você merece o próximo nível. E você já sabe a resposta. Você suportou, você resistiu, você despertou. E a partir deste momento, sua vibração não é apenas um estado. É uma arma, é uma chave, é o portal para criar a realidade que antes parecia impossível. A noite escura terminou. A transmutação foi feita. E um novo ciclo começa, onde cada sombra se curva diante da sua luz. Agora você sabe que as forças que se levantam contra você não são inimigas. São portais, são provas, são a peneira que separa os que desistem dos que estão prontos para reinar sobre si mesmos. Napoleão Hill dizia que toda adversidade carrega em si a semente de um benefício maior. E se sua vibração está sendo atacada, é porque o universo reconhece o tamanho do seu poder. Não fuja do caos. Não tema. Yuta, transmuta. Cada queda é apenas o prelúdio da sua ascensão. Porque quando a vibração aumenta,
O mundo antigo desmorona, e só os que resistem atravessam para o novo. A pergunta é: você vai resistir?